Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sala de oração. Esse lugar gostoso, onde você permite a gente ter um tempo juntos para orar, para meditar, mas principalmente para sermos despertados, conquistados, atraídos a uma vida de oração. Eu tenho aprendido algo. Orar faz bem, orar faz bem, orar faz bem para você, faz bem para mim, faz bem para a igreja, orar faz bem por aqueles que estão ao nosso redor, porque orar é, de alguma maneira, a gente expressar o nosso coração e se relacionar com o nosso Deus. E de uma maneira tão maravilhosa que nós podemos ser surpreendidos por sua bondade e pela sua graça. Orar faz bem. Sempre, ore em todo tempo, vigie em todo tempo, oração. A oração move os céus, a oração muda o nosso coração, a oração nos inclina mais perto de Jesus, a oração muda, abre portas, a oração muda destinos, a oração inclina o coração do Rei. É por meio da oração que nós alcançamos aquilo que de alguma maneira nós desejamos. Orar é bom, orar faz bem. E nesse tema de mamães, nesse mês, Dia das Mães, eu quero compartilhar com você e tenho compartilhado algumas histórias sobre mães, sobre mamães, e principalmente o que moveu o coração delas em momentos onde só oração poderia consolá-las. E hoje quero compartilhar com você sobre Maria. Maria, a mãe que ficou de pé aos pés da cruz. A mãe que ficou de pé ao pé da cruz. Maria, a agraciada, não é? Maria com José, podemos dizer que conviveu. Maria, que do seu ventre nasceu Jesus. No versículo 25 do capítulo 19 de João, diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. O que está acontecendo aqui? Jesus está no Monte Gólgota, na cruz. O fim está chegando, a hora mais difícil está se aproximando. Maria está ali, o acompanhava. E Maria, ela vê o seu filho, vamos dizer assim, inocente ser torturado, condenado, num princípio natural, terreno. Ela olha por aquilo, guardando as coisas no coração. Mas Jesus diz a ela: mulher, aí está o seu filho. E aponta João, o discípulo amado. Mas como é difícil, num contexto de uma mãe, ver um filho inocente ser acusado, ver um filho ser julgado, ver um filho sofrer bullying. Como é difícil você ter notícias que na escola o seu filho sofreu bullying sem ter feito nada, seu filho foi acusado, o seu filho foi perseguido, a sua filha foi humilhada, torturada de alguma maneira, foi rejeitada. Como é difícil isso! E a Bíblia não nos esconde isso. Ela mostra que se aconteceu com o próprio Senhor, pode acontecer conosco. Então, qual era a dor? A dor era de maneira impotente. Ela não podia fazer nada. Ela ficava ali olhando. E o que nos mostra? Que tipo de oração Maria expressa? Em seu coração era uma oração de submissão à vontade de Deus. Porque Jesus, nascido de mulher, sendo 100% homem, mas também sendo Deus, e cumprindo a promessa do Deus encarnado, por isso vindo do ventre de Maria, mas ao mesmo tempo sendo gerado pelo Espírito como Filho de Deus. No contexto de Maria, ela submete o seu coração à vontade soberana de Deus o Pai, que era muito maior do que ela. Tem momentos que nós vamos compreender e descansar em Deus. Por mais que seja difícil, nós precisamos submeter o nosso coração a Ele e crer que Ele é soberano para cuidar. Mesmo em dificuldades,
Mesmo quando você vê o seu filho sendo perseguido numa escola, o que nos resta? Senhor, eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor conhece todos os caminhos e que o Senhor guarda tudo. Não há dor maior do que alguém ver o outro que ama sendo julgado, rejeitado, de alguma maneira confrontado, humilhado, sem ter feito absolutamente nada. Isso dói na gente, mas tem hora que a gente precisa compreender que momentos difíceis são permissão de Deus. E Ele está no controle de tudo. Jesus na cruz não era uma derrota, era a vitória, ainda que fosse tão difícil. Às vezes, momentos difíceis na nossa vida parecem derrotas, mas às vezes elas estão nos tornando mais fortes. Às vezes elas são vitórias. Às vezes momentos na vida que parecem difíceis e nunca vai acabar. Parece que acabou, a derrota chegou, a morte venceu. Não, mas na cruz, a morte nos trouxe vida. Tem coisas, às vezes, que vão morrer na nossa vida, vão acabar e que parece que é o nosso fim. Mas eu creio que não acaba. Eu creio que tem coisas que Deus permite serem tiradas, porque grandes coisas Ele tem por nós ali na frente. E como podemos aprender com Maria? Uma oração silenciosa e uma confiança na soberania de maneira tão forte que não se abala. Quero pedir a Deus que isso esteja no meu coração e também no seu coração. Que a confiança por meio da oração seja tão forte na sua vida que você não se abale. Que a confiança seja tão intensa a ponto de gerar uma fé tão profunda aqui na palavra que mesmo em meio à dor, a gente seja capaz de permanecer de pé e de caminhar em frente. Mesmo em meio à dor, a perseverança, a fé vão fazer a gente continuar. Mesmo vendo atitudes que nós não concordamos, que às vezes doem em nós, mesmo às vezes vendo o outro sofrendo, nós vamos permanecer em fé e crer que Deus é poderoso para nos levar para um lugar diferente. E isso a gente consegue orando, clamando, suplicando, pedindo a Deus fé no nosso coração e dizendo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Não é essa a oração que Jesus nos ensinou na cruz? Não é essa a oração que Ele ensina para Maria? Senhor, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Será que em algum momento eu tenho certeza que na minha vida, vários momentos eu precisei orar assim. Há poucos dias eu vivi isso, um tempo de renúncia, e isso é maravilhoso. Então tenha coragem e ousadia. Eu quero te convidar a orar nesse momento. E talvez dizer para essa situação, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu renuncio a esse lugar, eu renuncio a essa vontade, ainda que seja o que eu queira, ainda que seja o que eu sonhei, ainda que seja aquilo que eu planejei, mas eu renuncio para que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E é esse lugar que Deus quer nos levar para viver a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então tem oração que vai confrontar o nosso coração, porque nós vamos ser levados a falar, eu abro mão. Vamos orar? Vamos orar com essa história de uma mãe que nos ensina tanto. Senhor, nós oramos e declaramos, renunciamos à nossa vontade. Senhor, às vezes nós estabelecemos tudo do jeito que tem que ser, como tem que ser, o casamento que tem que ser, o dia do aniversário, o trabalho, ó Deus, até os dígitos de remuneração, nós dizemos tudo, Senhor. E às vezes até somos ousados e loucos em determinar coisas. Mas eu sei que o Senhor é quem tem a boa, agradável e perfeita vontade. Então, juntos, nos leve a renunciar àquilo que de alguma maneira tem nos feito não experimentar a tua vontade.
Que seja feita a sua vontade e não a nossa. Eu abençoo a sua vida para que seja feita a vontade de Deus sobre você e não a sua, em nome de Jesus. Muito obrigado por a gente ter esse tempo junto aqui na sala de oração. Muito obrigado. E lembre-se disso, orar faz bem em todo o tempo. Até a próxima.